Olá, boa tarde. Hoje assinala-se o Dia da Organização das Nações Unidas, que neste momento tem à frente o português António Guterres, em tempos difíceis também, no plano internacional. Este é um assunto que vamos analisar com o jornalista da Renascença, José Pedro Frazão. Será logo após os temas da atualidade, onde hoje destacamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Os trabalhos do Sínodo da 16ª Assembleia Geral Sinodal decorrem no Vaticano até ao próximo sábado. No último domingo foram marcados por uma celebração muito importante no Dia Mundial das Missões, com mensagens precisas do Papa Francisco para toda a Igreja. A questo dobbiamo anelare non al potere, ma al servizio. Il servizio è lo stile di vita cristiano. Non riguarda un elenco di cose da fare, quasi che una volta fatte possiamo ritenere finito il nostro turno. Chi serve con amore non dice adesso toccherà a qualcun altro. Questo è un pensiero da impiegati, non da testimoni. Il servizio nasce dall'amore e l'amore non conosce confini, non fa calcoli, si spende e si dona. Esta cerimónia do Dia Mundial das Missões ficou também marcada pela canonização, pela proclamação de 14 novos santos, entre eles os mártires de Damasco e 3 fundadores de famílias religiosas, todos santos que o Papa evocou um a um. Possiamo ricordare i discepoli del Vangelo che oggi vengono canonizzati. Lungo la storia tormentata dell'umanità, essi sono stati servi fedeli, uomini e donne che hanno servito nel martirio e nella gioia, come Fra Manuel Ruiz Lopez e i suoi compagni. Sono sacerdoti e consacrati ferventi di passione missionaria, come Don Giuseppe Allamano, Suor Maria Leonie Paradis e Suor Elena Guerra. Questi nuovi santi hanno vissuto lo stile di Gesù, il servizio. La fede e l'apostolato che hanno portato avanti non ha alimentato in loro desideri mondani e smanie di potere, ma al contrario, essi si sono fatti servi dei fratelli, creativi nel fare il bene, saldi nelle difficoltà, generosi fino alla fine. Esta quarta-feira, na tradicional audiência pública na Praça de São Pedro, o Papa recordou os conflitos que continuam a marcar a atualidade dos 5 continentes. Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace. Oggi, presto al mattino, ho ricevuto le statistiche dei morti in Ucraina. È terribile. La guerra non perdona. La guerra è una sconfitta dall'inizio. Preghiamo il Signore per la pace, che ci dia pace a tutti noi. E non dimentichiamo il Myanmar, non dimentichiamo la Palestina che sta soffrendo attacchi inumani. Non dimentichiamo Israele e non dimentichiamo tutte le nazioni che sono in guerra. Hoje ficamos a conhecer a 4ª encíclica do Pontificado de Francisco. Dilexit Nos, Ele amou-nos, Jesus Cristo amou-nos, é um texto dedicado à devoção ao coração de Jesus. É também um texto que resume o magistério pontifício dos últimos séculos sobre esta temática, que foi lançado pelo próprio Papa no último mês de junho, quando aqui, no Vaticano,
anunciou que esta encíclica queria falar a um mundo que está a perder o seu coração. Fica a conhecer este texto e toda a atualidade da Santa Sé e do Papa Francisco em agência.eclesia.pt. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Está de volta à Rota das Catedrais. O anúncio foi feito nas primeiras jornadas de pastoral promovidas pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Foi no dia de São Lucas, patrono dos artistas, que responsáveis diocesanos dos bens culturais e alguns especialistas se reuniram no Museu de Leiria para as primeiras jornadas de pastoral promovidas pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Este encontro proporciona realmente também o encontro entre os agentes dos bens culturais e outros profissionais que estejam associados aos bens culturais, não é? Porque nós temos que ter em conta que, por vezes, é muito importante estarmos juntos, partilharmos. É aquilo que se ouve e que se aprende com a partilha de conhecimento que os conferencistas nos trazem, mas também é aquilo que se vai dialogando nos intervalos, nos períodos das refeições, porque é muito importante sentirmos todos, isto cria-nos um sentido de proximidade, de presença. As reflexões incidiram nos principais desafios associados aos bens culturais: museus, arquivos, conservação e restauro e a evangelização através do património. É o caso dos museus diocesanos, que guardam a própria identidade do lugar. Conta a história da fé de um povo e serve a diocese como, por um lado, uma montra daquilo que é a beleza do nosso património e a riqueza do nosso património cultural, mas, por outro, quer muito ser um parceiro neste caminho da pastoral, porque as atividades que são realizadas ali no museu, que vamos propondo, quer às paróquias, quer aos grupos, quer às escolas, obviamente que isto não é só para a diocese, mas são com a ideia de que o museu seja um parceiro nesta ligação com a Igreja, é o Museu Diocesano, portanto essa uma das suas grandes funções. Um desafio para este espaço, que recebe tantos turistas, é atrair também os locais. Para isso temos de criar estratégias, não é? Temos vindo para a cidade, portanto participar nas atividades da cidade, e nós estamos ali mesmo na Praça do Município, que tem, por exemplo, no Natal, uma série de atividades. Sentimos necessidade de trazer o museu para a praça e, a partir da praça, levar as pessoas ao museu, no caso dos miúdos, não é? E depois os pais, com pequenas estratégias, um voucher de €1 ou de um desconto de qualquer coisa para a loja, e obrigam os miúdos a levar os pais a ver o que é que acontece. Portanto, há esta criação de estratégias e uma série de atividades, dos serviços educativos sobretudo, que trazem não só para visitas guiadas, orientadas, temáticas, mas também para oficinas e outras atividades que se realizam no museu. A participar nos trabalhos esteve a Rede Internacional Pedras Vivas, que aposta na revitalização espiritual das igrejas, que devem estar de portas abertas. Imagine it the other way around, a closed door, right? What image does this give to the person who passes in front of a closed door? You cannot enter, you cannot see what is inside, and the whole point of keeping churches open is to discover the beauty that is within. But it's not just to stay there with what beauty you see with your eyes, but what that beauty can instill in your heart. No? And if there is somebody at the door who can help you to enter, to make that step, because it can be a brave step to enter inside, no? And if there is someone who can help you enter to discover a place, there a dialogue can happen. Este responsável considera que a arte é uma oportunidade para comunicar a espiritualidade aos tempos atuais. Many times we think of art on walls in a church as something that belongs to the past, that maybe has nothing really to say to us today. But the truth is, this imagery is a bit timeless, you know. If a conversation can begin from simply looking at the same object together,
the conversation then becomes about our history, about our life, about who we are, and that is what we hope happens in every encounter in Living Stones. A conservação e restauro foi também um tema em destaque e que conta agora com um grupo de trabalho que apresenta objetivos específicos. Será, sobretudo, uma análise da situação atual e a definição destas linhas de estratégia que, de alguma forma, simplificadas para conseguirmos chegar de uma forma mais assertiva a estas pessoas que todos os dias estão em contacto e zelam pelo património das nossas igrejas e que não têm uma formação específica nesta área, fazem tudo de muito boa vontade e, portanto, vamos tentar corrigir aqui algumas formas, alguns procedimentos, algumas formas de atuação para que as pessoas sintam que cumprem efetivamente a sua função, mas cumprem-na muito bem, não é? Portanto, temos que tirar alguns hábitos, mas substituir por hábitos que são, de facto, vantajosos para o nosso património. O Património Cultural Instituto Público criou uma divisão específica só para a Rota das Catedrais e quer requalificar essa dimensão da catedral na cultura contemporânea. O fluxo turístico é gigantesco e as catedrais, de facto, acolhem muitos visitantes. Portanto, tem que ser pensado com essa nova realidade, quer a nível da qualificação ou requalificação dos próprios edifícios, quer do seu património integrado imóvel, quer dos estudos que se tem que fazer, que se tem que renovar, dar continuidade à realização de estudos sobre estes edifícios, sobre a sua história, sobre a sua integração no espaço urbano, das suas comunidades, das comunidades crentes e não crentes, que também as frequentam e cada vez mais, e portanto temos que repensar isso muito bem, e é para isso que esta divisão foi criada. Entretanto, há um pedido que a Igreja faz a quem tem esta responsabilidade de gerir o seu património cultural. Pede que faça dos bens culturais não apenas uma realidade do passado, mas uma realidade do presente. E, portanto, que os bens culturais, sejam eles do passado, sejam eles do presente, porque nós continuamos a produzir bens culturais, ou seja, esta perspectiva, é uma perspectiva errada, a perspectiva de olharmos para os bens culturais simplesmente como coisas antigas ou coisas velhas até mesmo. Não, nós há igrejas que continuam a ser construídas, há peças de culto que continuam a ser desenhadas e produzidas, e portanto os bens culturais, estes bens culturais precisam de ser uma realidade da evangelização, precisam ser uma realidade que mostra Deus. As jornadas de pastoral promovidas pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja entram agora numa itinerância pelas dioceses. A próxima será Setúbal, a acontecer no ano em que a diocese assinala 50 anos da sua criação. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora olhamos a ONU, a Organização das Nações Unidas, que hoje tem o seu dia. O que representa ainda esta organização e o que lhe resta perante os cenários de conflito no mundo é o que vamos olhar com o jornalista da Renascença, José Pedro Frazão. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Estás uma vez mais aqui connosco. Uma organização que vem desde a Segunda Guerra Mundial e a esta distância há quem questiona a sua eficácia. Entretanto, parecem ter surgido outras organizações supranacionais que se desenvolveram por si só, por motivo da sua influência económica ou da produtividade das suas indústrias. Que lugar tem as Nações Unidas atualmente? Olha, eu acho que tem um lugar ainda bastante relevante no mundo inteiro. Como bem sublinhaste, é uma organização que vem da Segunda Guerra Mundial e, portanto, primordialmente trata da paz e da guerra e todos os seus efeitos. A ideia de que há uma organização que representa praticamente todos os países do mundo, quase 200 membros, que age, depois com ineficiências que podemos aqui falar, no contexto de conflito, mas que age também em múltiplos domínios laterais, seja da questão da educação, da saúde, da ajuda humanitária, evidentemente, ajuda alimentar,
permanece uma linha de vida fundamental para muitas populações no mundo. E, portanto, neste momento, embora corra o risco de ser uma gigante ONG, digamos assim, como muitos gostam de dizer, às vezes até para menorizar o seu papel, a verdade é que é, de facto, uma organização essencial para muitos países. Entretanto, hoje ouvimos falar do G7, mais recentemente dos BRICS, e parece que começam estas organizações a disputar um bocadinho de protagonismo a uma própria Organização das Nações Unidas, que tem um quadro de valores na sua base. Não é fácil fazer a conjugação desses interesses do ponto de vista económico com aquilo que a ONU pretende. A ONU não dirige o mundo. O G7 representa os países mais industrializados, às vezes nem sempre são os mais ricos, mas efetivamente as coisas cruzam-se. Mas cruzam-se de uma forma para as Nações Unidas, ou para António Guterres em particular, ele disse nos últimos dias, de uma forma também ineficiente, ou pelo menos incapaz de responder aos problemas atuais. Dou o exemplo da África, onde Guterres esteve, por exemplo, nos últimos dias, onde a questão da arquitetura financeira mundial e a capacidade de incluir a África de uma forma mais precisa e mais volumosa, digamos assim, é algo que ainda está por conquistar e não é com as promessas, muitas vezes, de transferências que o G7 possa eventualmente fazer. Há outro domínio, por exemplo, que posso explicar, que tem a ver com, por exemplo, a negociação climática. Apesar dos instrumentos financeiros que o G7, o G20 e outros grandes grupos de países ricos vão fazendo em relação a investimento, em energias limpas, a verdade é que nada ainda supera o melhor instrumento, que tem imensas ineficiências, mas que é o único que tem, que é o instrumento negocial das Convenções das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. E não existe nada que supere esse multilateralismo ao nível destes tratados. E isso é ainda fundamental. Por exemplo, nestes dias, nós estamos a começar a primeira de 3 grandes convenções na área ambiental muito relevantes. Elas vão seguidas. Agora está em curso a conferência sobre biodiversidade, que é um tema que se fala menos, mas que é um tema, por exemplo, financeiramente muito relevante. Tem a ver com, por exemplo, um dos temas em cima da mesa tem a ver com as patentes relacionadas com a utilização de matérias naturais, por exemplo, para medicamentos, alimentos, e tudo isso é importante do ponto de vista da propriedade industrial. Mas a proteção da biodiversidade agora, nesta cimeira na Colômbia, depois vamos ter a conferência habitual do clima em novembro e depois ainda uma sobre a desertificação em dezembro, mostram como as Nações Unidas têm uma agenda que tem em linha de conta o equilíbrio o equilíbrio do planeta, digamos assim. E isso é algo que não está propriamente, se calhar, na primeira linha da ação do G7, digo eu. Olhamos o seu secretário-geral, António Guterres, que percebemos a bondade da sua ação, a vontade de construir um mundo justo, mais fraterno, mais alinhado com a Carta das Nações Unidas, mas temos também um Conselho de Segurança formado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. De alguma forma, o mundo já está relativamente distante daquela época. Estes vencedores ainda têm esta legitimidade para condicionar as coisas. Os vencedores têm poder de veto e o Conselho de Segurança é alargado, é evidente, mas verdadeiramente nada pode mudar e é de facto central a questão da reforma do Conselho de Segurança. Vale a pena dizer que o secretário-geral já foi questionado, já disse muitas vezes o que pensava sobre esta matéria, defende uma reforma do Conselho de Segurança, mas ele não pode fazer nada. E, efetivamente, é depois na Assembleia Geral da ONU que tudo se vai resolver em relação a um novo arranjo do Conselho de Segurança. Efetivamente é uma arquitetura que vem da Segunda Guerra Mundial e que muitos dizem desajustada, com exceção dos próprios que mantêm o poder de veto e, eventualmente, não será contrabalançada pela presença, por exemplo, permanente de outros membros. Neste momento, por exemplo, a África reclama a sua presença, quer dizer, todos os continentes estão representados, nem sempre como membros permanentes e rotativamente vão mudando. Agora foram eleitos mais alguns países para pertencer ao Conselho de Segurança e Portugal também quer pertencer ao Conselho de Segurança de forma rotativa. Mas enquanto não for feita esta reforma do Conselho de Segurança, nomeadamente a articulação do direito de veto e eventuais mudanças nessa matéria, julgo que pouco pode acontecer de consequente na ação da ONU. É um dominó que eu penso que começa muito no arranjo que possa ser feito.
Infelizmente, também não sou muito otimista em relação a essas mudanças. É muito difícil mexer nesse complexo do Conselho de Segurança e do direito de veto. Mas é verdade que, se isso fosse alterado, poderia ter um impacto multiplicador noutras áreas, noutros domínios, e que a ONU deixasse de ser apenas um local de proclamações, tratados não vinculativos. Vou só dar, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que surgiram a seguir aos Objetivos do Milénio. É um quadro de objetivos da humanidade que tem muita probabilidade de não ser cumprido. Quer dizer, é algo... Por exemplo, Portugal também tem o seu trabalho a fazer, mas as questões de redução da pobreza, as questões de acesso à água, de qualidade, à educação, a vários direitos sociais, marca passo. E não é como a declaração de princípios que muitas vezes lá vamos. Se há constrangimentos que advêm do Conselho de Segurança, também advêm do financiamento da própria Organização das Nações Unidas, e aí os países acabam por gerir também cartas de trunfo, não é? Às vezes até fazendo alguma chantagem com a própria organização. É verdade. E aqui mais nuvens negras. Não é fácil sair desta conversa com grande otimismo, porque se Donald Trump, por exemplo, for eleito, e os Estados Unidos são, no fundo, contribuintes importantes, provavelmente a ONU vai voltar a passar um mau bocado, como já teve, porque basicamente não pertence à primeira linha, nem segunda, nem terceira linha de prioridades de Donald Trump. Por exemplo, se vencer as eleições agora em novembro nos Estados Unidos. Nesta perspectiva, a questão do próprio financiamento da ONU torna-se um problema em si, e depois uma ONU com este garrote financeiro também deixa de ser eficaz para manter um conjunto de missões de interposição de paz, missões humanitárias, programas que todos conhecem, a Unicef, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, o Programa Alimentar Mundial. Mesmo na cultura, a Unesco. A Unesco, por exemplo, e este mundo de conflito em que nós vivemos, de facto, é o pior dos contextos para a ONU poder florescer. Vamos ter esperança, olhar o futuro e acreditar que esta organização pode ser revitalizada também a bem do próprio mundo. Muito obrigado, José Pedro. Ficamos nós também por aqui com o convite para que amanhã se junte novamente à nossa companhia. É aqui à mesma hora. Boa tarde e até amanhã, se os quiser.